Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 15 de dezembro. O Ibovespa apresentou mais um dia de queda de 2,05%, perdendo aqui a mínima do pregão passado, confirmando o fechamento abaixo do suporte aqui dos 48.722 pontos, que agora tende a funcionar como resistência. Depois disso teria resistência na faixa dos 50.000 pontos e mais acima 51.200. Então são os três níveis que eu identifico de resistência imediata para um repique de alta do Ibovespa. E o suporte mais relevante abaixo do patamar que se encontra, que a mínima hoje foi de 46.409, fica na faixa dos 45.000 pontos. O suporte mais relevante para o Ibovespa, formado por dois fundos ali no gráfico semanal. Deixa eu até dar um zoom menos aqui, para ficar um pouco mais claro aqui essa região dos 45.000 pontos. Olhando para a PetroR4 no pregão de hoje, a Petro caiu simplesmente 9,2%. Então, por exemplo, vou comprar Petro porque já está muito, vamos dizer assim, barata, já caiu bastante, vou entrar comprando contra a tendência, não vai cair mais, aí a ação vai simplesmente cair 9,2%. Então, alinhou para baixo, está mais fraco do que a maioria e fica difícil estabelecer compra aqui contra a tendência com um candle desse tamanho. Se fosse comprar pelo gráfico diário, alguma superação de máxima no pregão de hoje. O ideal seria ter um candle de indefinição a partir do próximo pregão para arriscar alguma tentativa de entrada que ela não vem conseguindo superar a máxima do pregão anterior. E aí, para pensar em algum day trade na ponta compradora, teria que gerar aqui a quebra, olhando aqui o gráfico de 15 minutos, teria que gerar a quebra aqui desses topos descendentes, superar esse topo aqui que seria de 9,48, para buscar alguma alternativa de compra de fundo ascendente acima dessa região aí, preferencialmente acima de 9,48. Na Vale 5, a Vale terminou o dia com queda de 1,3%, entrando aí no seu 11º candle sem gerar a superação da máxima do pregão anterior. Então, da mesma forma da Petro, ideal que tivesse a superação da máxima para trazer algum do pregão anterior, nesse caso aqui da Vale, superação 16,50. A queda de hoje foi de 1,3%. Então, superando essa máxima, traria um indício de repique, uma sinalização de repique de alta. Se resolver fazer a entrada na ponta compradora antes desse patamar, é ideal que ela aconteça já acima dessa região aqui, dessa pequena lateralização, consiga romper aqui para cima 16,24, ou se for para buscar day trade na ponta compradora, acima dessa região seria um primeiro indício bem favorável para buscar a compra de fundo ascendente pelo gráfico de 10, através de um gráfico de 10 ou 15 minutos. Olhando agora para outros ativos, KLBN11 terminou acionando o stop da minha recomendação, que era 13,48, e terminou se recuperando nas duas últimas horas de pregão. O ativo foi lá montar um pivô de baixa no G60, e aí na hora que ela montou o pivô de baixa, não houve, vamos dizer assim, não teve muito o que fazer, e aí acionou o stop e ela terminou se recuperando. É um ativo ainda que o cenário de prazo maior ainda é mais favorável para a ponta compradora, é um ativo que eu vou continuar atento para buscar aí uma entrada, sabe, até na superação da máxima do pregão de hoje, de 13,79, seria uma alternativa de avaliar uma nova entrada na ponta compradora da Klabin. Dentro desse setor, a fibra também chama um pouco mais atenção. Se a gente for fazer uma comparação, Ibovespa caiu aí bastante, a fibra daqui para cá mais ou menos uns 10%, e não deslancha muito para baixo. E a tendência de alta no médio prazo é igual a Klabin, tendência de alta no médio prazo. Então, com a possibilidade de gerar um novo movimento de alta, se ela resolver confirmar isso, seria um primeiro indício ao superar os 30,33 e mais forte ainda se superar 30,50, que poderia trazer alguma abertura de compra aí de swing trade nessa ação. Ela hoje ameaçou perder uma região de suporte aqui na faixa dos 29,40, mas se recuperou ali no G60. Não adianta só essa recuperação para eu já entrar comprando, teria que realmente confirmar essa recuperação, quebrar aqui esses topos descendentes para buscar uma entrada nesse ativo. JBSS3, mais uma ação que apresenta um cenário gráfico de prazo maior ainda apontando para cima, vem tentando aqui um movimento de subida, gerou um movimento de força aqui, gerou dois candles para baixo, e se recuperou ali no G60 nas duas últimas horas de pregão. Se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, seria uma das possibilidades de buscar uma compra em cima desse ativo, em 11,88, dependendo se não acontecer logo no início do pregão. Quando acontece logo nos primeiros 10, 15 minutos, eu avalio logo no início do pregão para buscar um ponto de entrada na sequência.
Então esse seria mais um ativo. O LAME4 entra naquela lista de ativos que tem um cenário gráfico de maneira geral ainda um pouco relevante para cima, CIEL3, BBSE3 razoável, mas CETIP3 principalmente, CIEL3, CETIP3, ativos do setor educacional ainda também, CROT3, STC3, mas a própria BBSE3 também entraria nessa lista de ativos que ainda tem um cenário gráfico de prazo maior, um pouco mais relevante para cima. Então ela aqui na LAME4 caiu 0,84% no pregão de hoje, onde deixou uma bela sombra inferior, uma recuperação também nas duas últimas horas de pregão. O ideal é que ela supere a máxima do pregão de hoje, 15,63. O stop ficaria muito grande. E aí o que ficaria? Qual seria a alternativa em diversos ativos que se fosse para comprar aqui com stop aqui embaixo, o stop muito grande devido à volatilidade maior nos dois últimos pregões? Aí o ideal seria buscar uma entrada através de algum pivô de alta no G60 ou através de um fundo ascendente no G60. Seria uma alternativa de buscar o início de uma compra um pouco mais arrojada. Por que um pouco mais arrojada? Porque o gráfico diário está aqui em tendência de baixa. Só que a tendência de baixa é contrária à tendência de alta do gráfico superior, que seria o gráfico semanal. Então seria isso o único ponto, apoiando aí um pouco mais essa possibilidade de ser um pouco mais arrojado, comprando aqui uma provável reversão, um início de uma reversão dessa tendência, uma tentativa de pegar toda uma reversão. E aí a gente fala de ativos mais arriscados, em termos bem alinhados para baixo. CSNA3 caiu muito no curto a médio prazo. Se olharmos aqui a quantidade de semanas negativas, daqui para cá, se pegar daqui para cá, foram 7 semanas consecutivas de baixa, e essa semana vai dando uma primeira sinalização de poder ser uma semana de recuperação. O pregão de hoje foi lá embaixo, se recuperou, só essa última hora de pregão o ativo subiu 6,16%. Então é aquele ativo que está muito alinhado para baixo, que é muito arriscado dentro do que eu já falei até na LAME, que não está alinhado assim para baixo, em outros prazos operacionais, que é arriscado já entrar com um stop grande. Aqui seria um stop mais de 11%, da mínima aqui da máxima para a mínima. Então, para esse tamanho de stop, ou você recorre a botar um capital menor, ou você recorre a fazer um pouco mais de day trade. E aqui na ponta compradora, se jogarmos um gráfico de 15 minutos, subiu forte, superou topos anteriores, um recuo com fundo ascendente, ou se continuar subindo, um recuo com fundo ascendente, respeitando aqui uma zona de suporte que ficaria mais para a região ali de R$ 4,59, seria uma alternativa de compra de day trade na CSNA3. Algo semelhante ao ZIN5. A ZIN5 terminou o pregão de hoje com alta de 6,02%, na última hora de pregão subiu 4,33%. Pelo G60 quebrou uma sequência de baixa, de topos descendentes. E se olharmos para um gráfico também de 15 minutos, esse movimento saiu rompendo topos anteriores. Então, se ela recua aqui também e gera alguma sinalização de alta, fundo ascendente no G15, acima aí dos 4,50 ou mesmo acima dos 4,46, seria também outra alternativa de buscar alguma compra de day trade nesses ativos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da altonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.